Tarifaço acontece em um momento delicado da economia global, com tensões comerciais crescentes, uma necessidade urgente aí de fortalecer o comércio bilateral com base em previsibilidade e também confiança. Para entender o impacto econômico, os riscos comerciais e os caminhos possíveis para manter o Brasil integrado às cadeias globais de valor, a gente conversa a partir de agora com o Fabrício Panzini, ele que é diretor de políticas públicas e relações governamentais da AmCham, uma organização sem fins lucrativos que atua como ponte estratégica entre os mercados brasileiro e americano. Fabrício, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Verdinha. Bom dia, Sávio. Um prazer aqui estar na Verdinha. Bom dia, Elisiane. Bom dia a todos os ouvintes. Quem participa também da nossa conversa é Paloma Vargas, repórter de negócios. Paloma, bom dia. Tudo bem? Paloma Vargas. A vinheta. Bom dia, Sávio, Elisiane. Bom dia, Fabrício. Então, eu vou começar lhe perguntando. Hoje a gente teve mais cedo o anúncio, né, da regulamentação das medidas aqui do governo do Ceará para tentar minimizar esses impactos. Gostaria de saber do senhor se a ANCHA já tomou conhecimento e como que o senhor vê essa regulamentação, se é positiva ou não e de que forma. Muito positiva, né? A gente está passando por um momento de bastante incerteza. O Brasil é o país mais impactado pelas medidas dos Estados Unidos, né? Estamos com uma tarifa de 50% por um grande volume de bens. Claro, existem algumas exceções. E quando a gente olha do ponto de vista estadual, né, o Ceará tem uma dependência, né, do mercado americano muito alta. Proporcionalmente, o estado que mais exporta para os Estados Unidos, algo em torno de 44%, 45%. E a grande parte dos produtos que o Ceará manda aos Estados Unidos, exporta aos Estados Unidos, não entrou como exceção. Então, está mais impactado pela medida de 50%. Em alguns casos, né, já estava impactado por conta, né, dos produtos de aço que o Estado também exporta aos Estados Unidos. Então, ter essa compensação, essa contribuição por parte do Estado brasileiro, né, governo federal e estadual, é muito importante. Por dois motivos, né? Um deles é que para algumas empresas pode ser fundamental para a própria sobrevivência dela, e outras pode ser que esse plano consiga, né, ajudar até a superar a tarifa, ou pelo menos, né, compensar de alguma forma a tarifa e manter de alguma forma o seu cliente, né, nos Estados Unidos. Então, eu vejo como fundamental e vejo fundamental que seja um esforço somado, né? Governo federal fazendo a sua parte, e governo estadual, principalmente aqueles mais impactados, também fazendo a sua parte. Em tributação, em crédito, em subvenção, que eu vi aqui no programa, né, do governo do estado, que tem a parte de subvenção, é bastante importante. Fabrício, a AmCham Brasil faz aí justamente essa ponte, né, entre as empresas brasileiras e as americanas. Como é que ficou essa ponte depois desse anúncio tarifaço? De alguma maneira abalou a estrutura desse diálogo, e como é que vocês estão trabalhando justamente para tentar manter dentro do possível, né, esse diálogo, ainda que nesse cenário de condições não muito favoráveis? A AnCham é uma entidade que tem 104 anos de atuação, 106 anos, na verdade, tá, desde 1919 no Brasil. E Brasil e Estados Unidos têm uma relação de mais de 200 anos, né, diplomática estabelecida. E a economia, né, as trocas comerciais, os investimentos bilaterais sempre foram, né, ali um destaque muito grande dessa relação bilateral. Então, o setor empresarial, nesse momento em que a gente assiste, né, um certo desentendimento maior entre os governos, uma tensão maior, o setor empresarial ele é fundamental para, nesse momento, ajudar a criar pontes entre os dois países e também, né, buscar um pouco dessa racionalidade econômica, né? Nós temos mais de quase 90 bilhões de fluxos bilaterais de comércio. Nós temos, né, 1/3 desse fluxo de comércio de trocas intercompanias. Os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil, mais de 300 bilhões em ativos aqui. E as nossas empresas, quando investem fora, têm os Estados Unidos como primeiro lugar, né?
Então, nós estamos encarando esse momento como um momento de que o setor privado também tem que assumir a sua responsabilidade e fazer a sua parte em aproximar os dois governos, em ajudar a desobstruir os canais de comunicação, para que formalmente os dois governos vão até a mesa, negociem. E, enquanto isso, a gente também vai trabalhando para buscar caminhos, né, exceções, etc., e demonstrar como a exportação do Brasil para os Estados Unidos é importante para eles, né, também, para a estratégia econômica e política dos Estados Unidos. A Anshan já parou para entender todo esse cenário dos impactos, das novas relações comerciais que precisam ser feitas? Como é que vocês avaliam, no geral, até o momento, esse tarifaço? Estados Unidos ele não é o nosso principal parceiro em bens, mas ele é o maior parceiro econômico do Brasil, né? Então, costumo dizer, né, a China se tornou o maior parceiro, o maior destino, mas quando a gente olha investimentos, exportação e importação de serviços e exportação e importação de bens de mais alto valor agregado, os Estados Unidos são o nosso maior destino, são o principal parceiro comercial do Brasil. Tem mais complexidade nos produtos, tem mais valor agregado. Então, o impacto, ele não é só o impacto daquela exportação em si, mas é um impacto todo de cadeia, né? Porque você tem, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos, né? Setor de aeronaves, né? Mais 60 e tantos % tem os Estados Unidos como destino. Setor de máquinas e equipamentos, né? Mais aí de 20%, 25%, um quarto vai para os Estados Unidos. Então, nós estamos falando de bens de mais alta tecnologia e de mais alto valor agregado. Isso tem, né, empregos de maior remuneração e tudo mais. Então, não é uma situação simples. A gente está em agosto, então boa parte das exportações de muitos setores, né, até foram antecipadas por conta das que as medidas vinham sendo anunciadas. Eu vi aqui no estado que as exportações estão crescendo de janeiro a julho. No Brasil, as exportações dos Estados Unidos cresceram de janeiro a julho, muito por esse efeito também de antecipação. Então, eu acho que o impacto é daqui para frente que a gente tem que olhar, e por isso que essas medidas aqui de estímulo do governo estadual são importantes, do governo federal são importantes, ações nos Estados Unidos jurídicas questionando o tarifaço também é importante. E, de novo, né, pegando um pouco do gancho do Sávio, esse diálogo empresarial ele é fundamental para demonstrar que precisa de racionalidade, que temas políticos têm que ser tratados à parte e os econômicos serem, né, liberados. Fabrício, como que as empresas estão procurando a Anshan? Quais são os principais anseios e como que a Anshan está trabalhando para isso? Tem apoio jurídico? Ajuda nessa negociação de tentar mitigar a tarifa? Como é que a Anshan faz esse papel nesse momento? Certo. Tem muitas iniciativas, né? E tem diferentes tipos de empresa, né? Algumas empresas, às vezes de um porte um pouco menor, elas buscam a Anshan, sobretudo para informação, né? Ou seja, entender se o produto está incluído na lista, entender, né, se tem algum tipo de mecanismo que ela pode se utilizar para poder exportar com desconto na tarifa, né? Por exemplo, quando o tarifaço ali de abril chegou, né, você tem uma regra importante. Quanto mais componente americano a empresa tem na sua produção, quando ela vai exportar para os Estados Unidos, você tem um certo desconto. Então, esse tipo de informação tem sido valiosa, né? Também informações do tipo, né, negociação com o cliente, como as empresas têm feito, busca um pouco de benchmark ali na Anshan de como as empresas têm feito. No momento em que você tem, né, a tarifa, né, para 50% para a maioria dos produtos, a história muda um pouco, porque as questões comerciais, né, elas acabam ficando, né, um pouco em segundo plano, no sentido de que é difícil você superar os 50% só na negociação com o seu cliente, né? Você vai ter que, né, partir para uma lógica um pouco mais de realmente puxar os governos para negociar isso. Então, a busca aí, a Anshan, nesse momento, tem muito nesse sentido de ser uma entidade que consegue criar essa ponte entre, né, setor privado dos dois lados e o setor privado dos dois lados buscar destravar, né? Uma coisa que a gente fez muito, né? Conversa com empresas de capital americano,
no Brasil, para que elas falem com as suas matrizes e demonstrem a importância dessa relação e ajude no diálogo com o governo dos Estados Unidos. Você imagina, Fabrício, até pegando esse gancho do que você está falando, como é que fica a imagem do Brasil para os investidores, né, diante desse tarifaço? Você imagina que pode ter algum impacto também nisso? E qual seria esse impacto depois desse todo esse imbróglio que a gente está acompanhando? Olha, eu acho que tem um lado que impacta, que é o fato de que acessar o mercado americano, investimentos que viriam para acessar o mercado americano, pode ficar um pouco mais paralisado, né? Por outro lado, eu vejo o Brasil num bom momento, né? O Brasil tem sido destaque, né, em recepção de investimento estrangeiro há alguns anos. Inclusive muito dos Estados Unidos. Estados Unidos aumentaram muito os investimentos do Brasil nesses últimos anos e diversificaram os investimentos no Brasil, né? Então, por exemplo, a área de tecnologia, data centers, por exemplo, é uma área que os Estados Unidos fizeram muitos investimentos. Até em mineração, que era uma área que os Estados Unidos fazia menos, né? Por toda essa agenda de minerais críticos, tem acontecido um volume importante de investimento. Setor automotivo, né? Empresas americanas que estão aqui já há 100 anos no Brasil, investindo em eletrificação, fazendo plantas mais modernas, né? E outros países a gente vê um interesse muito grande também na área de energia, na área de tecnologia, setor automotivo. Recentemente teve um anúncio importante aqui no Brasil, né? Então eu vejo que as empresas elas sabem separar, né? Claro, aqueles investimentos que estão mais associados a exportar para os Estados Unidos tendem a sofrer um pouco mais. Mas, por outro lado, as potencialidades do Brasil nessa hora falam mais alto. E eu acho que o volume macro de investimentos ele não vai ser afetado, né, de forma substantiva. Eu acho que o mundo aposta aí no Brasil. Fabrício, os Estados Unidos ele abriu uma investigação, né, sobre práticas comerciais injustas que o Brasil estaria cometendo a pedido do presidente Donald Trump. Eu queria que o senhor me dissesse se concorda com isso, se essas práticas podem ser mesmo injustas, qual a opinião da Anshan sobre isso, e se a Anshan ela participa de alguma forma, se o governo dos Estados Unidos pede documentos ou algumas validações sobre isso para poder fazer a investigação. Perfeito. A investigação 301, né, como ela é chamada, a seção 301, ela faz parte de uma lei de comércio dos Estados Unidos lá da década de 70, em que quando as empresas dos Estados Unidos estão sendo discriminadas ou tendo, né, uma competição injusta no outro mercado, você faz uma investigação e pode adotar uma contramedida. A Anshan participou da consulta pública sobre a investigação 301, são 6 áreas, né? Comércio digital, anticorrupção, etanol, desmatamento, propriedade intelectual e preferências tarifárias, né? De modo geral, a gente entende que a investigação 301 para esse caso, né, para essas medidas, essas acusações que os Estados Unidos têm feito, não são o melhor caminho para tratar. Inclusive, muitas das medidas são sobre o ambiente de negócio do Brasil, que afetam tanto empresas nacionais quanto empresas estrangeiras. E que, portanto, né, ter alguma contramedida por parte dos Estados Unidos vai ser inócuo, né? Ainda mais se ela se somar, né, ao tarifaço que a gente já tem, seria muito complicado. Algumas pessoas dizem que, na verdade, essa investigação veio até para tentar justificar, né, juridicamente a medida de 50%, que pode ser, né, que pode ter uma base jurídica muito frágil. Eu não saberia dizer, porque eu não sou aí jurista, né? Mas que poderia vir nesse sentido. Então, a gente enviou a nossa posição. Em muitos casos, a gente não vê a acusação como procedente. Em outros casos, a gente entende que sim, há um certo, né, melhora que o Brasil pode ter no seu ambiente de negócio, mas que isso se consegue com cooperação, se consegue com recursos, se consegue com diálogo. Ter alguma medida aplicada só vai escalar ainda mais esse momento e não vai interessar nem para a economia deles, nem para a economia brasileira. Fabrício, você comentou que os efeitos são a partir de agora, né? Que vocês já conseguem identificar caminhos ou alternativas para conciliar a questão da proteção da indústria nacional com essa necessidade também de manter o mercado nacional aberto e competitivo? Sim, a gente fazemos muitas pesquisas também com as empresas, né? Quando havia tarifa de 10%,
a gente entendia que assim, então cada um está agindo de uma maneira, né? Ou seja, uma estratégia de negociar com o cliente, assumir uma parte da tarifa, eles assumiam outra parte da tarifa. No momento que chega os 50, a estratégia tem que mudar. E a gente vê nas empresas que a imensa maioria, nessa pesquisa, 60%, ou elas interromperiam suas exportações, ou elas diminuiriam de maneira muito significativa. Só aqueles, talvez, setores um pouco mais de nicho, produtos feitos para as empresas ali, né, ou para o consumidor de lá, que teriam um pouco mais de acesso. Então, a nossa visão agora, nesse momento, é apostar em muitos canais, né? Primeiro canal, obviamente, formal da negociação entre os governos. As vias estão, né, mais obstruídas, mas ele é o mais importante. Segundo, o diálogo empresarial, para que, né, a gente tenha uma nota que a gente lançou com a US Chamber, que é a maior entidade empresarial, né, do mundo, e ela é ali dos Estados Unidos, dizendo que essa tarifa não se justifica, que, né, é perigoso você colocar tarifas para temas que são políticos, né? Isso tem que ser tratado em outros casos. Também tem a parte jurídica, como eu mencionei, tanto um caso na OMC que o Brasil abriu, né, na Organização Mundial do Comércio, quanto nos Estados Unidos que algum setor privado lá abriu. Isso pode dar algum resultado também. Outro ponto, os acordos comerciais ou a ajuda governamental para a busca de novos mercados, para essas empresas continuarem competitivas, continuarem exportando. E, por último, a nossa aposta é nesse apoio governamental, né? E aí ressaltar, né, que foi a primeira pergunta ali da Paloma, que assim, o governo federal ajudando na parte de tributária e tudo mais, postergação de tributo, devolução de tributo, exportação, importante, mas se tiver o complemento regional, estadual, essas empresas vão, em alguns casos, até conseguir, de certa forma, compensar parcialmente a tarifa e manter o seu cliente lá fora. Uma vez que você perde o cliente como exportador, é difícil você recuperar. E é claro, né, Fabrício, que a gente torce para que haja uma mudança de cenário, né? Essas tarifas possam ser reduzidas, mas enquanto isso tem que se trabalhar com o que tem, com o cenário que está à vista, né? E tem sido acompanhado essas medidas importantes. Conversamos aqui com o diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da Ancham, Fabrício Panzini. Fabrício, obrigado pela participação. Obrigado a vocês todos. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Agradecer também a Paloma Vargas, né, que sempre está aqui participando desses assuntos importantes, né, assuntos que a gente, né, pelo que a gente observa, Paloma, vamos continuar conversando aí ao longo das semanas. Acredito que sim, né? Lá no início de julho a gente achava que podia resolver, mas acho que entraremos outros meses falando ainda dos impactos da tarifa, com certeza. Obrigado, Paloma. Até, bom dia. Bom dia.